É muito bom nos unirmos aqui, glorificando a Deus, cultuando, louvando. Vocês viram a dificuldade do Osmar para começar, entre aspas, o culto? Isso é muito bom. A gente está ganhando a visão, né, Rodrigo? Relacionamento, não uma liturgia. Isso é fantástico. Hoje nós tivemos uma reunião, nós reunimos 120 pessoas, pais de adolescentes, um almoço. Foi muito bom, muito proveitoso. Isso é Deus operando em nós, milagres, maravilhas. Estamos em uma série falando sobre a redescoberta da igreja pela graça de Cristo. E sinal que deixamos algumas coisas importantes para trás, alguns valores de muita importância para trás, no esquecimento ou no automático. Sabe quando você está na televisão ali, você fica passando o controle, mas de fato você está, mas não está ali. Muitas vezes na igreja nós estamos assim, nós estamos aqui, mas nós estamos vivendo de fato, efetivamente a igreja, e perdemos o real valor, o brilho de estarmos juntos. Quem e o porquê nos chamou? Como, de que forma devemos viver? É necessário voltarmos às Escrituras e resgatarmos o plano perfeito de Deus para a igreja, que é a comunidade de Cristo. Nós já abordamos 2 dos recursos da graça de Deus, 2 aplicativos que pertencem, que fazem parte a esse pacote de aplicativos da graça de Deus na comunidade, que são a unidade e a mutualidade. O Átila nos falou que a unidade da igreja é preservada pela prática da palavra, a fim de que Cristo seja o centro, o foco dos nossos relacionamentos. Ele destacou que nós devemos nos portarmos com dignidade, vivermos como um cidadão do céu. Lembram da polis, cidadão do céu? O Renato nos lembrou da mutualidade, relacionamentos uns com os outros. Sem relacionamentos não há aperfeiçoamento. Sem relacionamento nós não vamos ser tratados, nós não vamos ser curados. Me lembrou daquele ditado falando assim: sozinho vou mais rápido, juntos, porém, vamos mais longe. A igreja é mais ou menos assim, nós perdemos essa dinâmica. Ou nós nos isolamos, ou nós nos enfiamos de atividades e perdemos o real valor de estarmos juntos, de nos relacionarmos. Quem e como será regida a prática da palavra na comunidade? Estamos falando da prática, mas quem vai reger isso? Como vai se dar isso? Como Deus trará equilíbrio e harmonia nos relacionamentos da comunidade, a fim de que ela seja aperfeiçoada? Como isso se dá? Uma pergunta para você. Você se vê integrante, parte integrante do corpo, da igreja, da comunidade? Ou, desculpe o termo, você às vezes se vê como uma verruga, sabe? Você está ali, mas você não faz parte do corpo. Só vem aos cultos, entra e sai, mas não conversa com as pessoas, não se relaciona com as pessoas. Você vive no isolamento, ou então em alguns guetos. Não, eu só converso com fulano, só converso com ciclano. Ou você é um daqueles que parece uma vizinha lá da casa dos meus pais, que ela falava assim: olha, quando eu não conheço a pessoa, eu só falo de flores e frutos, sem intimidade. Não quero intimidade. Em seu ministério, Jesus, ele abriu mão de todos os seus atributos, de todos os seus poderes, na dependência total do Espírito Santo. Ele fazia prodígios e sinais, curava, evangelizava, pastoreava, ensinava. É como a nossa missão aqui, o evangelho todo ao homem todo. De fato, a igreja é a continuidade do ministério de Cristo aqui na terra. Por isso somos chamados de corpo de Cristo, somos os seus membros, exercendo sua ação, sua vontade aqui na terra. Hoje nós vamos começar a abordar um outro recurso da graça de Deus,
um outro aplicativo que pertence, está incluso a esse pacote de aplicativos da graça de Deus, que são os dons espirituais. São capacitações, ferramentas dadas pelo Espírito para equipar a sua igreja. Vou fazer algumas perguntas para você começar a pensar, para aguçar a sua curiosidade desse assunto em relação aos dons. O que te chama a atenção na vida da igreja? Você, na vida da igreja, o que te chama a atenção? O que te incendeia? Olha só aquilo, eu me interesso tanto por aquela atividade, olha, eu me interesso tanto por aquilo que eles estão fazendo ali. Quais ministérios você conhece? Nós temos uma sala conhecendo a borda aqui na igreja. Quando as pessoas chegam à igreja, elas vão para aquela sala, nós conversamos, falamos sobre a doutrina da igreja, enfim, e nós desafiamos as pessoas. Quantos ministérios você conhece aqui da igreja? O que eles fazem? Quem e por que eles fazem? Qual é o tipo de público que você se identifica? Crianças, adultos, adolescentes, enfim, quais são as pessoas que você se identifica? Quais são suas ações que são reconhecidas pelo corpo? Porque, veja, o dom, a manifestação do Espírito em nós, ele tem um eco. Quando Deus fala comigo e por mim e em mim, a igreja dá um eco. Puxa, olha, aquilo que você fez, aquela palavra que você deu, foi tão edificante, foi tão bom para nós. O que Deus faz por meio de você na igreja, na comunidade, que torna o outro mais saudável? O que edifica as pessoas quando você faz, quando você fala? Quais são as pessoas que chamam a tua atenção na igreja? O que elas fazem? Quais são as suas ações? Eu lembro quando eu comecei a minha carreira cristã, e aí eu começava a observar, como é que aquela pessoa ensina, como aquela pessoa fala. Isso já eram dicas de Deus da minha atuação na igreja, o que Ele queria produzir em mim e por mim. E por fim, do seu histórico de vida, com que tipo de causa você se identifica? Por exemplo, a gente conversou um pouquinho mais essa semana com o Igor, do Bola na Rede, e ele falando todo do histórico dele, como foi, os desafios, a juventude dele. É claro, ele olha para essa moçada aqui da Vila São Pedro, que faz um trabalho lindo com a Bola na Rede. Isso faz parte de um histórico dele, e aí ele vai para uma causa que já se identifica com ele. Os dons, a manifestação do Espírito, então, tem a ver com essas causas, com aquilo que te incendeia na igreja. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os dons estruturais. São dons essenciais que dão sustentação à comunidade, ao funcionamento da igreja. E quando a palavra fala dons estruturais, Deus está falando sobre pessoas. Pessoas que são capacitadas, equipadas pelo Espírito para edificar a comunidade de Cristo. Isto tem que ser algo prático no nosso meio. Temos uma tarefa a cumprir. Como fazer? Deus nos dá os recursos necessários. Dons estruturais. Dons essenciais que dão sustentação à comunidade e ao funcionamento da igreja. Agora sim, Deus é um Deus planejador. Deus é um Deus gestor. Cadê os gestores aqui da nossa igreja? Eu gosto, por exemplo, quando eu estou no dia a dia, no começo do dia, de repente eu recebo uma mensagem no meu celular, e é um aplicativo falando assim, escute, planeje o seu dia, vem uma musiquinha bonita, e planeje, eu me acho tão especial, puxa, olha só, posso planejar o meu dia. Mas mais especial que isso, é quando eu vejo que Deus, Ele é um Deus gestor, é um Deus planejador. Em Efésios 1, Paulo fala ali que Deus ele faz planos, faz propósitos, objetivos. Fala assim, antes que os alicerces do universo fossem lançados, Ele já havia idealizado a igreja, o corpo vivo de Cristo. E da mesma maneira que Ele criou o universo que vocês estão vendo aí, dando sustentação aos planetas, satélites, estrelas, dando o equilíbrio e energia necessária para que todos eles vivam em perfeita harmonia. O Calil podia dar uma aula para a gente aqui agora.
Deus criou a igreja. Deus também é um Deus realizador. Não só idealizou, não só projetou, não só criou e estabeleceu a igreja, esse corpo vivo, como também Ele dá toda a sustentação, a manutenção necessária para que esse ajuntamento de pessoas salvas, perdoadas, santificadas, cresçam, vivam em perfeito equilíbrio e harmonia. A pergunta é, como? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas a quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação em amor. Deus equipa pessoas para que pessoas sejam equipadas. Ele capacita pessoas para que a igreja não perca o foco de sua missão. Deus capacita pessoas para o treinamento da comunidade, a fim de fazer dela o que ela deva ser e fazer, para que ela viva em perfeita harmonia e equilíbrio. Aí nós temos, então, os 4 dons estruturais. Quais são? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Você tem aí, então, 4 dons estruturais. Tentei achar uma sigla, algumas letras, para que a gente pudesse guardar os 4 dons espirituais. Lembrei um pouco aí, lembro dos professores, lembrei um pouco da APUESP, da Associação dos Professores Oficiais do Estado, lembrei um pouco da APM, Associação dos Pais e Mestres, mas, enfim, a nossa sigla ficou APPM, Apóstolos, Profetas, Evangelistas, Pastores, Mestres. Vamos começar, então, pelos apóstolos. Qual é a característica dos apóstolos? Bem, os apóstolos são, e veja que eu estou falando no presente, os apóstolos são pessoas da comunidade que, por uma capacitação do Espírito, têm como característica, primeiro, de serem expansionistas, levar a igreja a avançar, a multiplicar, não deixando que a igreja se conforme nos seus limites. Pelo contrário, são pessoas que levam a comunidade a quebrar, a expandir seus limites, buscando estratégias, formas de expansão e multiplicação. Eles têm como características também, além de expansionistas, eles são pioneiros, abrindo, estabelecendo novas frentes de trabalho. Agora, a pergunta que não quer se calar. As pessoas que são capacitadas pelo Espírito, hoje, a exercer o ministério, a diaconia de apostolado, têm a mesma prerrogativa, o mesmo peso, a mesma atuação dos apóstolos da igreja primitiva? Claro que não. Os apóstolos da igreja primitiva foram, primeiro, testemunhas oculares. Testemunhas oculares do quê? Da ressurreição. Isso é claro em Atos. Ali era um embate frontal com os saduceus. Eles testemunhavam a ressurreição de Cristo.
Eles também eram a base doutrinária, eles foram a base doutrinária para toda a igreja, para o estabelecimento da igreja. Eles receberam o ensino diretamente de Jesus. Outra pergunta: há distorções na compreensão e atuação desse dom na igreja atual, desse dom do apostolado? Sim, é claro que sim. Há pessoas reivindicando títulos e cargos de apóstolos, distorcendo aquilo que Deus quer fazer hoje na sua igreja. Assim como outros também requerem títulos de pastores, profetas, por exemplo, dando profetadas por aí, fazendo profecias que não são da palavra, mas Deus capacita hoje pessoas com o ministério de apostolado, a fim de que a igreja não perca o foco da expansão e multiplicação. Prova disso é a própria continuação do texto de Efésios que estamos lendo, que os dons são essenciais, fundamentais para o crescimento e harmonia e equilíbrio da igreja hoje, na nossa vida atual. Apóstolos, agora os profetas, são pessoas da comunidade que, por uma capacitação do Espírito, têm a característica de consolar, exortar e edificar a comunidade. Na igreja primitiva, eles tinham a função importante de explicar e exortar, dedicar-se à exposição do significado das escrituras proféticas, da lei e a exortação. Eles faziam a ponte necessária, a ponte de ligação entre a lei e os profetas do Antigo Testamento e o cumprimento daquelas profecias, daquelas promessas, na nova aliança, na nova revelação em Cristo. Devemos, então, ter cuidado, saber distinguir muito bem entre revelação bíblica e adivinhação, totalmente diferente, consolação e confusão. A capacitação do Espírito para o exercício do dom de profecia é para o consolo, exortação e edificação da comunidade, baseado na revelação das Escrituras, ou seja, não podendo contrariar, ir contra aquilo que Deus já revelou na sua palavra. Apóstolos, profetas, evangelistas. Os evangelistas são pessoas capacitadas pelo Espírito a evangelizar. Mas não temos todos nós que evangelizar? Sim, mas eles possuem uma habilidade peculiar para levar as boas novas. Além do mais, eles treinam outras pessoas, motivam a comunidade em não perder o foco na evangelização. Lembram de Filipe, o evangelista? Em Atos ali, ele sai na primeira perseguição de Samaria, vai evangelizar os samaritanos. Depois ele chega no eunuco, correndo ao lado do eunuco, e já pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? E já começa a conversar, interagir com o eunuco e evangeliza o eunuco. E aí ele sai a evangelizar cidades. Deus é sábio mesmo. Eu estava olhando na escritura ali em Atos, dizendo que Filipe, ele tinha 4 filhas profetisas. Eu falei assim, nossa, Deus dá o dom certo mesmo para ele sair a evangelizar, né? Porque 4 filhas profetisas ali é um desafio. Pastores e mestres, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, eles possuem a característica de ensinar a palavra de Deus à comunidade, formal e informalmente, cuidando, ou seja, trabalhando o caráter, purificando a comunidade por meio do ensino e da aplicação da palavra de Deus. E nós estamos considerando o dom pastores, mestres, como um dom só. Por quê? Porque na língua original você tem uma palavrinha ali, entre pastores, mestres, que é o kai, que significa também, isto é, dando o significado que os pastores também exercem uma função de mestres. Bem, nós vimos então a característica de cada um dos dons estruturais da igreja. Agora nós temos que ver qual é a função deles na igreja. E a primeira função que Paulo coloca ali para esses dons é que eles estão para o aperfeiçoamento dos santos. Jesus, quando ele foi chamar os discípulos,
A palavra diz que ele foi até Tiago e João, e eles estavam ali no barco, e eles estavam consertando as redes. A palavrinha aí, aperfeiçoamento, é o mesmo sentido, aperfeiçoar, consertar, ou seja, fazer de alguém aquilo que ele deveria ser. Outra função aí dos dons estruturais, treinar. Um time, por exemplo, ele é acompanhado por uma comissão técnica para ser treinado, para ser aperfeiçoado. Você tem, por exemplo, um treinador, você tem um auxiliar técnico, um preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, uma equipe toda para treinamento do time. Da mesma forma, na sua igreja, Deus equipa pessoas para que pessoas sejam equipadas. Ele capacita e usa pessoas. Deus provê dons, capacita pessoas para o aperfeiçoamento e treinamento da comunidade, a fim de que ela seja aquilo que ela deva ser e fazer. Nós temos então aí 3 reflexos dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres na comunidade. Efetividade, crescimento e maturidade. O primeiro, então, efetividade, você vê que para o desempenho do seu ministério, para a obra da diaconia, Deus, então, faz com que Ele concede dons estruturais à igreja, para que esses dons estruturais treinem a igreja, equipem a igreja, para que essa igreja seja cada vez mais serva. A palavra diácono, ela tem um significado, um sentido de ajudante, um criado, aquele que está à mesa para servir. Se você olhar ali no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, o fato de você servir à mesa era algo indigno para uma pessoa livre, que não era escrava. Quando Jesus então fala aos discípulos que eles estavam sendo chamados a servir, aquilo era muito forte para os discípulos, porque era um desafio muito grande e era contra a cultura ali dos judeus. Efetividade também, pensei naquele que auxilia. Então, no esporte, no basquete ou no futebol, você tem a assistência. O importante não é quem vai fazer a cesta ou o gol, mas quem da equipe que vai, ou seja, mas a equipe toda que vai fazer o ponto. Então, essa assistência é aquele que, em vez de fazer a cesta ou fazer o gol, ele passa a bola para que o seu companheiro possa fazer o ponto para a equipe. Por exemplo, eu estou aqui fazendo a palavra para vocês, trazendo a palavra. O Átila, por exemplo, sentou comigo essa semana e falou assim, mano, vamos acertar os slides? Eu falei, olha, Átila, você está muito ocupado. Mano, vamos fazer uma coisa boa, vamos lá. E aí ele separou, arrumou. Não é ele que está pregando, sou eu, mas como equipe, como igreja, ele me auxiliou para que a gente pudesse estar levando a palavra para a igreja num todo. Gosto muito do exemplo de Timóteo, Paulo falando ao Timóteo, em Filipenses 2:20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, o caráter de Timóteo, pois serviu ao Evangelho, junto comigo como filho ao Pai. Reflexo dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Primeiro, efetividade. Segundo, quero ver com vocês, crescimento. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação em si mesmo, em amor. Paulo estava falando de um crescimento, mas de um crescimento equilibrado, quantitativo e qualitativo. Você vê, por exemplo, essa figura aí dos tijolos de uma parede crescendo. Quando Paulo fala sobre edificação, Paulo está falando de uma construção. E a construção, ela tem que ser qualitativa e também quantitativa. Vejam que, para você
ter uma parede certinha, você precisa que ela seja alinhada. Lembra como o pedreiro faz? Passa aquela linha, e os tijolos, eles têm que ter uma justa posição para que essa parede cresça uniforme, para que ela não tombe, ela fique ereta. Da mesma forma, nós como igreja, com os dons, a capacitação que o Espírito traz à igreja, nós vamos ter um crescimento uniforme, quantitativo e qualitativo da mesma forma. O terceiro reflexo, efetividade, crescimento e agora maturidade, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando nós somos capacitados pela igreja, aliás, Deus dando os dons, e nós nos permitimos ser capacitados por esses dons, nós somos aptos a distinguir entre a verdade e o engano. Quantos estragos de uma má doutrina, uma base errada, enganosa, aquilo que ofusca a verdade pode causar peso, culpa, confusão, distúrbios emocionais e psicológicos em função de se adulterar a palavra de Deus. Famílias destruídas. Paulo afirma que um dos reflexos do treinamento dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, é uma comunidade madura, alicerçada em uma boa doutrina, fruto de um bom ensino da palavra de Deus. Efetividade, crescimento, maturidade. Deus equipa pessoas para que pessoas sejam equipadas. Se cremos de fato que Cristo é o cabeça da igreja, que somos o seu corpo, e que Ele deu dons, recursos a nós, para que nós vivamos de uma forma sadia, cresçamos, sejamos maduros. Eu quero desfrutar desse plano perfeito de Deus. Quero orar com você. Quero clamar a Deus, que Deus nos dê dessa convicção da palavra, para que nós possamos olhar para a palavra de Deus e olhar para Ele diretamente e ver que Ele não é só um Deus gestor, não é só um Deus que planejou, mas Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. E se Ele está falando que Ele idealizou a igreja, essa comunidade, esse ajuntamento de pessoas salvas, esse ajuntamento de pessoas que é um ajuntamento terapêutico para nós, Ele vai cumprir a sua promessa, porque Ele já concedeu dons estruturais, dons necessários para nós possamos crescer em harmonia, em equilíbrio. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Nós te agradecemos porque nós estamos olhando para a Tua palavra e redescobrindo esse ajuntamento que o Senhor produziu em nós, entre nós. Obrigado pela Tua graça sobre a nossa vida, porque mesmo diante dos nossos erros, diante dos nossos defeitos, diante das nossas limitações, é aí que Teu poder flui, é aí que a Tua mão poderosa vem sobre a nossa vida e o Senhor mostra que o Senhor é Deus sobre toda a terra, sobre toda a carne, sobre toda a criatura. Senhor, eu Te louvo pela igreja, por esse ajuntamento de salvos, porque é algo que vem do Senhor. Não é uma instituição humana, mas é uma instituição sobrenatural. E sobrenaturalmente, ó Deus, o Senhor vai nos conduzir em paz, fazendo o crescimento necessário entre nós, nos trazendo a maturidade que vem do Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.